Na real, esse debate aí, ele acontece, no mínimo, há 130 anos. E é um debate meio chato, assim, na real, porque é um debate bem de economista mesmo. E diz respeito a qual o método correto para estudar a economia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí que começa a questão do debate. E por que eu falo que começou há 130 anos? Porque lá na Áustria, quando começou a escola austríaca com um economista chamado Karl Menger, falei que era chato, hein? Não, vambora, nunca Não, é isso chato. não é chato, não. Você tá aqui porque a gente quer ouvir esse assunto Então, chato. um aí. economista chamado Karl Menger começou esse debate com economistas alemães e que eles chamavam de Methodenstreit. Ih, caralho. Então, a batalha do Urrich, método. Urrich. Aí que vem o alemão. E aí começou essa grande discussão científica de como abordar os fenômenos da economia. Cara. E aí qual é a forma correta? É usando matemática? É usando agregados? E é isso que mais distingue a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico. E aí bota todas. Cara, desde Marx, que é uma excrescência, mas enfim. Então tem Marx, tem keynesianos, tem até mesmo monetaristas, neoclássicos. E que, com certeza, a gente aproveita alguma coisa de vários economistas. Até mesmo Marx falou coisas corretas. Mas, do ponto de vista de metodologia, o que os austríacos dizem cara, para começar a estudar economia, você tem que começar a estudar do indivíduo. Então, o que se chama que é o individualismo metodológico. Então, você começa a partir do indivíduo para estudar os fenômenos da economia. Então, esse é o ponto de partida. E a partir dessa diferença aqui, eu diria que é irreconciliável. As outras realmente rejeitam isso. E aí, avançando um pouco nesse debate, né, entra a questão da econometria, do uso da estatística, de desculpa modelos... interromper, mas por que elas rejeitam essa importância do indivíduo na economia? Elas rejeitam isso? É isso? Na forma como abordar os problemas, as escolas, a maior parte delas, partem de agregados. O que é Então, um agregado? Falar de a demanda agregada. Então, por exemplo, que o governo tem que estimular a demanda agregada. Cara, não existe uma demanda agregada. Existe a demanda de cada pessoa, de cada família, de cada empresa, e tudo isso soma-se, talvez, no chamado PIB, a produção da economia, o consumo. Mas, da maneira como esses economistas querem resolver alguns problemas da sociedade, como se o governo tivesse uma manivela e conseguisse estimular a demanda agregada. Então, quando tem um problema na economia, a gente precisa, é um problema de demanda agregada, caiu a demanda agregada, vamos resolver esse problema, vamos estimular a demanda agregada. E não é assim que funciona. Mas só voltando à questão dos modelos econométricos e de estatística e tal, o que os austríacos defendem não é que isso não tem importância, que não tem utilidade. É que a maneira como muitos economistas, especialmente economia moderna, desde Keynes até agora, para quem não sabe, o John Maynard Keynes é dos economistas mais influentes do século passado, mas que ainda tem influência, era um inglês, e ele tinha um grande debate até abrir um parênteses aqui, né? Tinha um grande debate entre ele e o Friedrich August von Hayek, que era o austríaco. Então, é o principal economista, o mais conhecido da escola austríaca, ganhou o prêmio Nobel em 74. Bom, mas o Keynes e os demais economistas hoje em dia, eles defendem que você deve começar estudando economia com alguns modelos, seja modelos econométricos ou modelos alguns mais diferentes, e você testa hipóteses. Então, você levanta a hipótese, você constrói os modelos, você usa algumas variáveis, algumas premissas, e aí você testa hipóteses. E a rixa que tem os austríacos é dizer o seguinte, olha, na verdade, a teoria ela é até prévia a esse teste de hipóteses. Então, por exemplo, da maneira como se eles encaram a economia, você poderia usar um modelo, pegar algumas variáveis e dizer o seguinte, olha, se a gente analisar o PIB do planeta nos últimos 50 anos e fazer a relação com o nível de tributação, quantidade de impostos, você viu, cresceu o nível de produção, está crescendo também o nível de tributação, a gente pode chegar à conclusão que quanto mais imposto, mais crescimento econômico. Se você for olhar de uma maneira burra, sim. Isso né? é um paralelo meio burro, né? Mas no limite, no extremo, é isso. E por isso que é preciso dar um passo atrás e entender, antes de analisar os dados, ter a teoria correta para interpretar os fatos. Porque acho que a maneira correta de interpretar também, ou uma outra maneira de interpretar isso é que
com o aumento da produção, aumentou o dinheiro que o governo poderia pegar de imposto, porque as pessoas têm mais dinheiro e aí eles só comeram mais, porque antigamente eles não conseguiam pegar mais o dinheiro dessas pessoas, porque simplesmente era um dinheiro que se ele pegasse, elas morriam de alguma forma, tá ligado? Ou tipo, era um dinheiro mínimo que elas tinham que ter. Mas aí, como a escassez diminuiu, teve mais fartura, então o dinheiro livre pro imposto aumentou, talvez, não sei. Cara, fez algum sentido isso? Cara, olha, foi meio complicado. É que eu sei que eu me enrolei, mas Vê se eu vou traduzir o monarquês e aí você me diz se é isso mesmo que você tava pensando. Que tinha menos dinheiro, então, porque tinha mais escassez. Então, por exemplo, na época dos reis, eles não conseguiam cobrar mais imposto do que eles já cobravam, porque aquele ali era o limite do dinheiro que uma pessoa precisava para viver. Dinheiro, quero dizer, bens, sabe? E à medida que o mundo foi ficando mais rico e produzindo maiores riquezas, foi crescendo o olho do governo. E, acho que eu posso morder aqui, posso morder ali, posso morder aqui, que ele não vai reclamar tanto, porque a vida melhorou mesmo, então vai ficando mais tranquilo. É isso que tu quis dizer? É tipo isso. Eu acho que tipo, a porcentagem de tributação que era possível numa década onde a gente tinha menos grana no agregado é menor do que quando a gente tem muito mais grana que nem a gente costumava falar, leigos e tal, de trocando ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É isso. Não, exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem ou anteontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a atividade, a produção de uma economia, é o consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Esse é o cálculo do PIB. Mas se o governo constrói um hospital,